pessoal, como é que vocês estão? E vamos para a nossa segunda aula de português da semana, sexto ano. Hoje vamos falar um pouquinho sobre verbos, certo? Vamos para o nosso slide, logo em seguida vamos para o nosso livro didático. Preparem-se e vamos comigo. Juntinho. Bom, a gente não pode falar de verbo se a gente não falar do conceito de verbo, né? É claro que sempre para relembrar. Verbo, então, é uma palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Podemos usá-lo em 3 tempos verbais: presente, pretérito, né, no caso passado, e futuro. E hoje nós vamos falar sobre o modo indicativo, né, que é aquele que exprime certeza e precisão do falante perante o alvo, ou o alvo. Vamos voltar. Vamos falar do modo verbal indicativo, que exprime certeza, precisão do falante perante o fato, certo? Aqui tem um exemplo, né? Eu gosto de chocolate, né, gente? Se eu estou dizendo que eu gosto de chocolate, eu estou dando certeza, estou afirmando que eu gosto de chocolate, certo? E vamos falar também dos tempos verbais presente e pretérito, que no caso, passado, né? Pretérito perfeito e imperfeito hoje. Nós vamos falar desses 2 pretéritos, certo? E vamos relembrar um pouquinho do mais que perfeito. Vamos lá para o presente, né? No presente, ele exprime um fato que ocorre no momento em que eu estou falando, no momento da fala, certo? Então, agora eu estou gravando videoaula. Então, se eu estou gravando videoaula, esse é o meu momento presente. Então, ele exprime um fato que ocorre no momento da fala. Estou fazendo exercícios diariamente. Eu estou gravando videoaula. Então, esse é o meu presente. Estou gravando videoaula, certo? Pretérito, ou seja, passado, né? Exprime um fato que ocorreu antes do momento da fala. Ontem eu fiz uma série de exercícios, né? Então, ontem eu gravei videoaula, né? Vamos supor, eu estou dando um exemplo de mim, né? Em relação ao presente e em relação ao passado, ao pretérito. Pretérito exprime um fato que ocorreu antes do momento da fala, né? Então, ontem eu fiz uma série de exercícios, estamos falando do passado, do pretérito, certo? E em relação aos tipos de pretérito, né, gente? Eles se dividem, pretérito, eles se dividem em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Eu até afastei um pouquinho mais que perfeito, porque hoje ele não cabe na aula, mas eu disse, não, eu vou falar um pouquinho nele, para que ele não seja esquecido, certo? Mas somente por conta disso, né? O pretérito perfeito indica um fato passado que já foi concluído, né? Ele passou, foi concluído, né? Pronto. Então, como é que a gente pode representá-lo aqui? Ninguém relatou o seu delírio, né? Ninguém relatou o delírio daquela pessoa que falou, né? Então, foi concluído. Foi concluído. Ninguém relatou o seu delírio. Pronto. E em relação ao pretérito imperfeito, né? Indica um processo passado não totalmente concluído. Revela o fato em que, em sua duração, ou seja, durante aquilo que está acontecendo, não é isso? Então, vamos lá. Ele está durando ainda, ele não passou, ele não foi totalmente concluído. Então, ele conversava muito durante a palestra, né? Ele conversava muito durante a palestra, certo? Ficou entendido isso? E só para não esquecer, não riscar o mais que perfeito da nossa divisão dos pretéritos, eu vou falar sobre eles, certo? Mas só a nível de conhecimento, somente. Pretérito mais que perfeito indica um processo passado anterior a outro também passado, certo? Exemplo, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, né? Que é uma frase de Mário de Andrade. Agora vamos ver para onde nós iremos, galerinha. Iremos ao livro didático. Vamos falar no livro didático sobre os tempos verbais pretérito presente, pretérito perfeito e imperfeito outra vez, só que de acordo com o livro didático de vocês, certo? Vamos interromper aqui o compartilhamento e vamos ao livro didático, né? Página 174, reflexão sobre o uso da língua. Verbos indicativos, tempos verbais presentes, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Leia o título da notícia e observe o verbo em destaque. O Brasil tem 917 municípios em crise hídrica,
né? A aula passada a gente falou sobre o infográfico e ele estava falando sobre a crise hídrica. Agora nós vamos falar de verbos e vamos falar também, vamos pegar algumas partes da fala do infográfico passado, né? Vamos tomá-los como exemplo, certo? Então, o Brasil tem 917 municípios em crise hídrica. Letra A. A forma verbal empregada no título da notícia expressa um fato presente, passado ou futuro. E aí, gente? Presente, passado ou futuro? Se ele está dizendo que o Brasil tem, preste atenção, o Brasil tem, né? Hoje, o Brasil tem 917 municípios em crise hídrica. Então, é presente, passado ou futuro? B. Com qual objetivo o autor empregou esse tempo verbal? E aí, gente, por que você acha que ele empregou esse tempo verbal? Para dizer que isso já passou? Para dizer que isso está acontecendo atualmente? E aí, para que é que ele empregou isso aí? Né? Digam aí. 2. Releia o primeiro parágrafo da notícia. O Brasil tem 917 municípios em crise hídrica, informou o Ministério da Integração Nacional, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, ao participar do 8º Fórum Mundial da Água. Esse número corresponde aos municípios que estão em situação de emergência por seca ou estiagem até dia 13 de março. Letra A. Transcreva os verbos que aparecem nesse trecho, agrupando-os em 2 colunas, conforme estejam conjugados no presente ou no passado, pretérito, né? Vocês botam a primeira coluna, presente, vocês vão dizer quais são os verbos. Segunda coluna, passado, você também vai dizer qual é o verbo que está aí, certo? Letra B. Que efeito de sentido o emprego do presente, do indicativo e da terceira pessoa constrói no texto da notícia? E aí, gente, o que é que vocês acham? Qual é o efeito de sentido que dá, né, o uso do presente do indicativo e da terceira pessoa nessa notícia aí? 3. Os verbos sofrem variações de acordo com o tempo em que as ações acontecem, passado, presente e futuro, e conforme as pessoas do discurso às quais estão relacionados, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, singular ou plural. Observe a forma verbal em destaque na frase a seguir, extraída da notícia. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Letra A. Em que tempo e pessoa do discurso está flexionado o verbo que compõe a frase? O verbo aí, no caso, temos, né? Ele no caso, ele está flexionado em que pessoa, gente? Em que número de pessoa, né? Qual pessoa do discurso? Primeira, segunda, terceira, né? Singular ou plural? Vejam aí, passado, presente, futuro, vejam aí e digam, certo? B. Nessa frase, o emprego da primeira pessoa do plural, pela pessoa que a profere, mostra neutralidade ou parcialidade em relação ao fato ocorrido. Explique. E aí, gente, qual deles mostra neutralidade ou parcialidade em relação ao que ocorreu? 4. Releia mais uma frase extraída da notícia e observe a forma verbal em destaque. A crise hídrica não é mais um problema somente do Nordeste. E aí? Né? Vocês viram que tem um verbo destacado. Então, veja aí o que é que vai acontecer com ele. Letra A. Transcreva a alternativa em que indica o sentido expresso pelo verbo ser na frase acima, conjugado no presente do indicativo. Qual é a alternativa? Primeira, segunda ou terceira? Aqui. A crise hídrica atingirá outras regiões além do Nordeste. A crise hídrica além do Nordeste já atinge outras regiões do Brasil. A crise hídrica é específica na região Nordeste. B. Reescreva a mesma frase com o verbo flexionado no futuro, indicando o fato que ainda está por acontecer. Faça as adaptações necessárias. C. Que diferença de sentido é possível perceber nessa frase em relação ao emprego do verbo ser nos tempos presente e futuro? E aí, gente, quais são as diferenças de sentido? 5. Compare os trechos a seguir. 1. Temos de intensificar. Ai, meu Deus, hoje eu estou toda enganchada. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. 2. Tivemos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Ou 3, né? Tínhamos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Aí, dessas 3 alternativas, você vai indicar quais verbos foram conjugados no passado, né, desses destacados. B, em qual dos trechos o verbo indica uma ação passada e já concluída.
E em qual dos trechos o verbo indica uma ação constante que se repetia continuamente no passado? Vejam aí e ponham aí se é trecho 1, 2 ou 3, né? Em cada alternativa dessa. Agora vamos aos conceitos que o livro traz para vocês, né? Quando queremos nos referir a algo que ocorre naquele exato momento, usamos o presente. Dizer que um verbo está no passado equivale a dizer que está no pretérito. Passado e pretérito têm o mesmo significado. Quando desejamos nos referir a algo que já aconteceu e está totalmente acabado, usamos o pretérito perfeito. Né? Se está totalmente acabado, ele é perfeito, não é, gente? Isso significa que os fatos foram perfeitamente concluídos. Observe que no trecho 2, a atividade anterior, o verbo ter expressa uma ação encerrada, concluída. Quando desejamos nos referir a uma ação que acontecia no passado com frequência de forma contínua, ou indicar que o fato estava acontecendo antes que o outro interrompesse, usamos o pretérito imperfeito. Tomemos como exemplo a frase que compõe o recorte do infográfico Crise da Água, impacto econômico. A escassez da água acarreta impactos na produção industrial, no comércio, na produção agropecuária e no dia a dia da população. Nessa frase, o verbo acarretar está conjugado no tempo presente, pois indica uma ação verbal que ocorre em tempo atual. Agora observe a frase no pretérito perfeito. A escassez de água acarretou impactos na produção industrial, no comércio e na produção agropecuária e no dia a dia da população. Acarretou, ação verbal passada e concluída. Ação verbal passada e concluída, então, é pretérito perfeito, não é isso? Agora, no pretérito imperfeito, a escassez de água acarretava impactos na produção industrial, no comércio, na produção agropecuária, no dia a dia da população. Acarretava a ação verbal passada e contínua, certo, gente? Sexta questão. Observe mais um texto verbal presente no recorte do infográfico Crise da Água. Abastecimento emergencial. Carros-pipas e adutoras de engate rápido são soluções emergenciais para abastecimento das cidades e das áreas rurais. Responda. Em que tempo verbal, pessoa do discurso e modo está conjugado o verbo ser que compõe a frase desse recorte, né? Essa frase aqui desse recorte que tem desse caminhãozinho, abastecimento emergencial, essas coisas. Observe. Carros-pipas e adutoras de engate rápido foram soluções emergenciais para o abastecimento das cidades e das áreas rurais. B. Ao reescrever a frase dessa forma, houve alteração de sentido em relação ao modo como se apresenta o infográfico? Explique. 7. Releia a frase a seguir extraída do infográfico. A falta de água ou racionamento e a piora de qualidade da água nos mananciais de abastecimento favorece o aumento da ocorrência de doenças. Faça a associação conforme o sentido expresso pela ação verbal. Letra A. A falta de água ou racionamento e a piora da qualidade da água dos mananciais de abastecimento favorecia o aumento da ocorrência de doenças. A falta de água ou racionamento e a piora de qualidade da água dos mananciais de abastecimento favoreceu o aumento de ocorrência de doenças. Tempo pretérito perfeito, ação passada e contínua, ou melhor, e concluída, né? Pretérito perfeito, ação passada e concluída. Letra A ou letra B, gente? Vocês vão colocar no caderno de vocês. Tempo pretérito imperfeito, ação passada e constante. Letra A ou letra B, vão colocar também no caderno de vocês. Oitava questão. Retomemos mais um trecho da notícia sobre os municípios em crise hídrica. Em seguida, responda a questão proposta. No fórum, o ministro destacou que é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. Segundo ele, o país tem cerca de 11% da água doce do planeta, mas a distribuição territorial não é uniforme. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. É importante que os estados estejam integrados, otimizar as estratégias de uso racional, disse. É possível identificar a pessoa e o tempo verbal em que se encontram os verbos destacados nesse trecho. E aí, gente, é possível identificar pessoa e tempo verbal? Vejam aí, certo? Se é possível ou se não é possível. Quando o verbo não se refere a nenhuma pessoa ou tempo verbal, dizemos que ele está no infinitivo. Em português, todos os verbos pertencem a 3 conjugações e para identificar a que conjugação o verbo pertence, é preciso colocá-lo no infinitivo e examinar sua terminação. Né? A primeira conjugação termina em AR,
a segunda em ER e a terceira em IR. Aqui tem os exemplos na primeira conjugação. Abrigar e levar. Segunda conjugação, responder, correr. Terceira conjugação, pedir, dirigir, né? Bom, esses aqui a gente está falando de infinitivo, né? Do nome do verbo, para que a gente possa saber qual é a conjugação que ele pertence, primeira, segunda ou terceira. Primeira AR, segunda R, terceira IR, certo? E nossa aula vai acabando por aqui, mas ainda temos uma aula essa semana. Não esqueçam desse detalhe importantíssimo, certo? E não deixando, né, de lembrar, como eu já disse, vocês são nosso termômetro, e para isso é preciso que vocês curtam lá o canal do YouTube da Secretaria de Educação de Itabaianinha, curtam o vídeo e ponham também os comentários para que a gente possa melhorar caso não esteja do agrado de vocês, certo? Outra coisa também, né, continuar usando máscara e o álcool em gel. Certo, galerinha? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.